Queridos irmãos, queridas irmãs, agora vamos dar sequência ao vídeo 96. Na questão 815, Kardec faz a seguinte pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? Aqui está um termo aqui que eu não vou nem pronunciar, não. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da pobreza ou a da riqueza? Eu substituí por pobreza, porque eu acho que eu acho que o que essa colocação aqui foi um erro gráfico. Só pode. Porque eu peço licença a você para mim ler como está aqui e depois eu vou ler como eu li antes. Ó, não pode ter sido Kardec que escreveu isso aqui. Porque Kardec tinha bom senso. Ele foi o bom senso. Antes de Jesus foi Kardec, o bom senso. Ó, não foi Kardec, veja bem, que colocou essa frase aqui. Isso aqui é coisa de correção, é erro gráfico, é erro de editor, alguma coisa assim. Mas Kardec não vem com essa não. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Por que a da desgraça? É aí que eu falo e as pessoas falam assim, fala demais esse rapaz, esse cara. Então, vamos fazer o contrário. Vamos pegar a riqueza e colocar no lugar da desgraça e colocar a desgraça no lugar da riqueza. Então tá, olha só pra você ver. Ó. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da pobreza ou a da desgraça? Você entendeu que eu inverti os papéis? Porque se pobreza é desgraça, por que riqueza também não é desgraça? Se riqueza é desgraça, por que pobreza também não é desgraça? Então, isso não foi Kardec colocando, não. A gente tem que prestar atenção até nisso, gente. Tá vendo só? E esses tradutores, olha. Esses tradutores, a gente tem que tomar um cuidado com esses tradutores. Ah, mas eles traduziram corretamente. Mas faltou neles o bom senso de colocar e não colocar o que é certo e o que é errado. É lamentável. Então, porque pobreza é desgraça? Oxe, entendeu? Então, qual as das duas? Então, qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da pobreza ou a da riqueza? Olha só como que ficaria melhor. Aí os bons espíritos respondem assim, ó. São, no entanto, uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Só que isso é relativo. Isso é relativo, não podemos generalizar. Isso também é muito complexo.
Porque não é fácil a prova nem da riqueza, nem da pobreza, nem do poder. Você entendeu? Nem da beleza. Porque nós sabemos que o indivíduo, ele encontra-se mediante aquela situação porque ele já falhou muitas vezes quando ele teve outras oportunidades. De forma que, por ele trazer nos seus arquétipos, nos seus registros, o excesso dos quais períodos ele falhou, é natural que vai ser mais difícil para ele. Então, por exemplo, se o indivíduo falhou muito na pobreza, é lógico que a pobreza vai ser mais difícil para ele naquele período de provação. Porque já falhou muito. Então, ele vai ter que se preparar muito no plano espiritual se quiser passar por aquele processo de provação. Ele vai ter que se preparar muito. E ele vai ter que rogar muita providência divina, porque ele vai enfrentá-lo novamente. Porque quem falha não é a pobreza. O álibi é a pobreza. A desculpa é a pobreza. Mas o indivíduo é que é o causador. Ele é a causa. Ele é a causa. Então, por isso que aquele que muito falhou perante provas anteriores, provas da pobreza anteriores, ele corre o risco de falhar várias vezes ainda, como eu já disse em outros vídeos. Aquele que falhou várias vezes durante a prova da riqueza, ele corre o risco de falhar outras várias vezes. Aquele que falhou perante a prova do poder, a prova da beleza, né? Ele corre o risco de falhar novamente. Gente, na realidade só não falha aqui na Terra, só não se sucumbe aqui na Terra aquele que não reencarna aqui na Terra. Porque reencarnou aqui na Terra, gente, o bichinho tá sujeito a se perder. Por isso que nós devemos nos apegar muito a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Desde cedo. Os pais devem mostrar o caminho que leva a Jesus, porque Jesus é aquele que nos leva até Deus.
Por isso que os pais, desde cedo, devem ensinar os teus filhos, a vencerem a si próprios. E é interessante que vemos os pais ensinando os filhos a vencer na vida, superando os outros. Os seus inimigos, meu filho, são os teus amigos, os quais você deve vencê-los. Sabe o teu amiguinho, o Joãozinho, lá na escola? Sei. Ele está tirando todo dia 9 na prova e você 7. Se você não apresentar para minha mãe, para nós aqui em casa amanhã 10, você vai ficar de castigo. Isso é uma forma errada de aplicar a didática. Isso é uma forma errada de aplicar a didática. Então nós sabemos que para esses seres que muito se sucumbiram mediante estas provas, e por que também não? As expiações, porque nós não sabemos quais se encontram inseridos na prova e na expiação. Só os mentores espirituais é que sabem. Nós sabemos que não é fácil, porque a miséria provoca as queixas contra a providência divina. Não é? A miséria provoca as queixas contra a providência divina. Depois que a humanidade de tanto se queixar contra esse ou aquele, aqui na Terra, que eu não quero dizer nomes, depois que esgota todos os nomes aqui na Terra, todos os departamentos, ela queixa contra Deus. Mas ela não é capaz de queixar contra ela. Ela não é capaz de apontar o dedo na direção dela e dizer assim: eu é que sou culpado por todas essas desgraças que acontecem comigo. E não Deus. E não o poder público. Porque nós temos o que merecemos, nem mais e nem menos. Porque quando em existências passadas abusamos de bilhões de pessoas, quando tínhamos o poder nas mãos, quando tínhamos a riqueza, quando podíamos cuspir nos olhos dos nossos inimigos, dos nossos algozes, não pensávamos duas vezes. Quantas guerras existiram na Terra? Quantos milhões de escravos nós matamos? Quanto sangue foi derramado no mundo? Do seio, do coração dos seres humanos, os quais nós degolamos os seus pescoços. Naquele momento nós não paramos para refletir que quem planta, colhe um dia, mais cedo ou mais tarde.
Então, sempre é tempo de plantar, como sempre é tempo de colher. Todo aquele que planta, mais cedo ou mais tarde, colhe. Só que a ignorância nossa é tão grande que não permite com que reconheçamos, através da humildade, da aceitação, de que nos encontramos ali mediante a uma grande oportunidade de nos redimirmos, de nos reconciliarmos conosco mesmos. Nem é com Deus. Porque você matou Deus. Você assassinou Deus. Você bateu em Deus. Ah, gente, vamos deixar disso. Você prejudicou você mesmo. Então, como culpar Deus? Não. Vamos culpar nós mesmos. Então, a riqueza incita a todos os excessos. Isso é relativo também, né? Porque o ser primitivo que falhou centenas de vezes em existências passadas é que traz ainda no seu eu, nos seus registros, nos seus arquétipos, aqueles sentimentos primitivos. E aflorando, é óbvio que ele incita. Mas se o indivíduo não detém estas más qualidades, é natural que ele supera. Olha no Brasil mesmo, quantos seres souberam ser grandes na pobreza e na riqueza, souberam ser nobres. Pelo fato aqui de eu fazer a ele essa homenagem, como um espírito nobre que esteve na terra e poucos perceberam isso. Um espírito justo por excelência. Um ser que, ao retornar à pátria espiritual, retornou reluzente. E que não só o professor, como o doutor Bezerra de Menezes, como nosso Senhor Jesus Cristo também veio buscá-lo. Soube ser aluno. Soube ser patrão. Nunca foi arrogante, humilde. Comia junto com os funcionários. Se vestia como os funcionários. Nunca gostava de ser considerado chefe, um diretor de várias empresas no Brasil, e por que não no mundo?
uma disciplina, sabia dirigir suas empresas com pulso firme, sabia dizer sim e dizer não, era enérgico com amor, porque nós temos que saber ser enérgico com amor. Um dos melhores administradores que já pisou no Brasil. Um dos maiores administradores. Maior e melhor. Acredito que tão cedo irá surgir um administrador tão bom quanto esse que eu vou dizer o nome dele. Disciplinado, disciplinado, disciplinado. Em tudo. Todos aqueles que o conheceram não conseguiam ser o mesmo mais depois. Além de atuar em suas empresas, era médico. Diretor do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Agora você sabe quem eu estou dizendo, né? Além de empresário, médico, que sustentava aquele hospital em tudo. Aí você me diz assim, mas ainda existe na Terra homem como este que você está narrando aí? Eu não estou aqui para julgar ninguém se existe ou se não existe. Eu estou aqui narrando como todos nós deveríamos agir. Que ser é esse, Luiz? Doutor Hermílio de Moraes. Ou doutor Emílio, né? Doutor Emílio de Moraes. Um dos maiores empresários que o Brasil já teve. Existem muitos, mas com as qualidades as quais do nosso irmão, vamos deixar, porque o próprio tempo se encarrega de nos mostrar que fruto as próximas árvores serão capazes de fornecer. Então, essa questão, a riqueza incita a todos os excessos. Isso é relativo. Não podemos generalizar, porque cada caso é um caso. E como nos sentimos felizes neste momento em homenagear esse espíritos de escola que é recebido por Batuíra, professor Eurípides Barçanufo, doutor Bezerra de Menezes, nossa Mãe Maria Santíssima, que o entregou a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem se feito na terra mais presente que a humanidade imagina. Porque existem seres bons na terra. Às vezes o orgulho, o egocentrismo
é que não nos permite enxergá-los. Vamos para o próximo vídeo.